para gravar, não me esquecer aqui. Claro. Na aula de hoje, irmãos, revendo ela, refazendo, para aqueles que já são batizados, vai ser muito importante a gente relembrar do ato, da responsabilidade, da nossa decisão quando nos batizamos. Então, nós vamos ver hoje o batismo bíblico. Deixa eu configurar aqui a tela. Tá aqui. Então, relembrando na lição 1, irmãos, do curso Deixe a Bíblia Falar, a Bíblia fala e nós apenas seguimos ela. A Bíblia é a palavra de Deus, na lição 1. Tudo o que nós precisamos saber da vontade de Deus para conosco está na Bíblia. Na lição 2, nós vimos como estudar a Bíblia, sempre de dentro para fora, da Bíblia para nós. Nós nos amoldando a Bíblia e não o contrário. Na Aliança 3, nós vimos a Aliança Mosaica com o povo de Israel e a Aliança Cristã, o Novo Testamento, a Aliança em Cristo, que está em vigor hoje. Na lição 4, nós vimos a divisão religiosa, aquilo que Deus e Jesus não querem. Inclusive, Jesus fez uma oração pedindo a unidade de seus discípulos dentro da doutrina dele. Na lição 5 e 6, nós vimos a igreja bíblica. Qual é a igreja de Cristo? A igreja que foi edificada por ele. Na lição 7, nós vimos Jesus Cristo, o Filho de Deus, o papel de Jesus Cristo, o Deus que veio ao mundo como homem, cumpriu um papel fazendo a vontade de Deus. Na lição 8, nós vimos o pecado e seus resultados. O pecado é a desobediência a Deus, errar o alvo. Deus pretende que nós acertemos o alvo, ou seja, fazemos as vontades do Pai, todas descritas na Bíblia. E quando erramos, nós pecamos, falhamos. Na lição 9, nós vimos o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de Jesus Cristo, o plano de salvação dele. Na lição 10, nós vimos a fé que Deus realmente quer, ou seja, crer e obedecer, uma fé praticante, não apenas ouvinte. E hoje nós vamos ver o batismo bíblico. Nós vimos até aqui, irmãos, que o salário do pecado, ou seja, da desobediência a Deus, do errar o alvo pretendido por Deus, é a morte. Todos pecaram e merecem essa morte. Nessa morte que é eterna, haverá choro e ranger de dentes, trevas junto com Satanás e seus anjos. Portanto, definitivamente separados de Deus por toda a eternidade. Mas há esperança para não se ter essa morte eterna, e veremos melhor a respeito disso na lição de hoje, pois o pecado criou um abismo separando o homem de Deus. Jesus Cristo veio para retirar esse abismo e possibilitar para que o homem se reconcilie com Deus. Jesus Cristo construiu simbolicamente, né, a ponte entre nós e Deus, ao sofrer nossa punição, ou seja, Jesus recebeu o nosso salário, que é a morte, ao morrer por nós na cruz, nós pecadores. Essa ponte nos fará atravessarmos esse abismo que nos separa de Deus. Essa ponte é Jesus Cristo. Então, como atravessar essa ponte, essa separação nossa com Deus em consequência do pecado, né? O primeiro passo é crendo, fé, tendo fé, que significa, já vimos, acreditar e obedecer, não apenas acreditar, pois só o acreditar até os demônios acreditam, mas não obedecem. Segundo passo é se arrependendo de uma vida sem Deus, de uma distância de Deus, de uma vida em desobediência ao Pai. É o primeiro passo que dá aquele que crê em Jesus Cristo, em seu Evangelho. O primeiro passo é o arrependimento depois do crer. O arrependimento é a primeira obra do acreditar em Cristo. O arrependimento é a firme decisão, vocês vão se relembrar muito bem disso, todos os batizados. É a firme decisão de deixar em definitivo o pecado, ou seja, a desobediência ao Pai, que é uma vida sem Deus e em desobediência a Ele, e passar a seguir a sua vontade. Qual seria, então, o próximo passo depois de crer e se arrepender para atravessar essa ponte? O próximo passo é se batizar. E aqueles que se batizaram adotaram esse passo, tomaram esse passo, deram esse passo. As seguintes perguntas sobre o batismo precisam ser respondidas à luz da Bíblia. Como o batismo deve ser feito? Por que ser batizado? Ou qual é o propósito do batismo? Quando ser batizado? Quem deve ou pode ser batizado? Há quantos batismos? Buscaremos respondê-las biblicamente nessa lição de hoje. Primeiro,
como o batismo deve ser feito. No mundo religioso de hoje, pratica-se o batismo de diversas formas, principalmente por aspersão, derramamento e imersão. Mas no Novo Testamento, biblicamente, a palavra grega usada indica a forma pela qual o batismo deve ser realizado. E esta palavra é baptismo, que significa mergulhar, imergir. Temos assim uma palavra que não foi traduzida do grego para o português, mas sim transliterada. Logo, o batismo bíblico, irmãos, é por imersão. Não há outro batismo bíblico, somente por imersão. João Batista praticava o batismo por imersão. Está lá nessa passagem em João, capítulo 3, versículos 22 e 23. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava, ou seja, Jesus Cristo e seus discípulos também batizavam. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas. Precisa de muitas águas para fazer o batismo por imersão. E o povo vinha para ser batizado. Jesus foi batizado por imersão. Lá em Marcos capítulo 1, versículos 9 e 10, naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João. Aonde? No Rio Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito de Deus descendo como uma pomba. Não que seria uma pomba, mas como uma pomba sobre ele. Segundo passo, por que devemos ser batizados ou qual é o propósito do batismo? O batismo está diretamente relacionado com a remissão. Então, relembrem disso quando vocês se batizaram. Perdão por compaixão, sem nenhum ônus. É uma graça de Deus. Portanto, relacionado a perdão dos pecados. Segundo passo, o porquê devemos ser batizados. A própria palavra de Deus nos diz. Jesus falou, está lá em Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crer, então, quando eu leio essa palavra na Bíblia, crer é crer e obedecer. Então, quem crer e obedecer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Então, nós vimos que o primeiro passo do batismo é crer, se arrepender e se batizar. Então, a obediência. Precisa se batizar para obter a salvação. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 22, nos diz: Pois também Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas, um único sacrifício, o justo pelos injustos, para nos conduzirmos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Enquanto a arca era construída, nos 100 anos de construção, Deus esperava o arrependimento, que não houve. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água, do dilúvio, né? Noé, seus filhos, suas noras e sua esposa. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Então, o batismo tem a ver com a salvação. Não é para remoção da sujeira do corpo, muito embora a gente ouve os grandes evangelistas, os decanos falando, olha, aqueles que tomam banho, parece que vão tirar a sujeira do corpo, o batismo não significa isso. Mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. Então, vamos relembrar aqui, quando nos batizamos, para a salvação, um arrependimento, assumimos um compromisso com o Pai, um compromisso de obediência, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. E a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 6, versículos 1 a 11, também fala sobre o batismo relacionado com a salvação. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, ou seja, no batismo, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Quando nos batizamos, simbolicamente nos batizamos com a morte, na morte de Cristo. Portanto, nós somos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Todos que estão aqui que foram batizados foram sepultados com Cristo na morte do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado,
depois da crucificação dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Quando nós batizamos, saímos das águas, nós ressuscitamos para uma nova vida, um compromisso firmado com Deus. Dessa forma, fomos unidos a Ele em Cristo, na semelhança da sua morte. Então, todos que estão aqui já foram batizados, biblicamente, por imersão, nós nos unimos a Cristo na semelhança da morte dele. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, ou seja, Cristo ressuscitou da morte. Nós também ressuscitaremos quando Cristo voltar. Quem estiver morto será ressuscitado, quem estiver vivo terá o corpo transformado. Pois sabemos que o nosso velho homem, então, quando nós morremos nas águas ali, fomos batizados, o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem domínio sobre ele. Por quê? Morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado. Então, todos os batizados considerem mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, nós vemos nessas duas passagens e nos deixa claro que o batismo está diretamente relacionado com a salvação. Através do batismo, nos unimos a Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Vimos a passagem em Romanos, mas também tem em Colossenses, Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Nós nos unimos a Cristo em sua morte, sepultamento, ressurreição quando nos batizamos. O batismo, irmãos, simboliza a morte, o sepultamento e ressurreição espiritual para se viver uma nova vida, uma vida de total submissão a Deus, nos negando diariamente como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Então, estamos aqui, até quem é batizado, relembrando daquele compromisso firmado depois do batismo e refletindo se estamos cumprindo esse compromisso, nos negando diariamente como verdadeiros discípulos de Jesus. Então, em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, reflexão para os batizados como eu. Se queremos seguir a Cristo, devemos nos negar diariamente, tomar a nossa cruz e segui-lo. Vejamos o que Jesus disse a Nicodemos sobre quem entraria no reino de Deus, ou seja, a sua igreja aqui na terra e o reino dos céus. Está lá no Evangelho de João, essa conversa de Jesus com Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus, que não havia chegado ainda à Igreja de Cristo, que chegaria em Atos 2, se não nascer de novo, ou seja, do batismo do Espírito. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Esse nascer da água e do Espírito, depois nós aprendemos que se dá no batismo bíblico. No batismo, irmãos, nós nos revestimos de Cristo. Essa passagem de Gálatas, capítulo 3, versículos 26 e 27, nos ensina: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então, nós vemos aqui que os filhos de Deus
são aqueles que se batizaram, fizeram o batismo bíblico com propósito bíblico, porque se revestiram de Cristo Jesus. Então foram batizados e são filhos de Deus. Também o batismo, ele tem a finalidade de receber o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo para morar no interior do cristão. Então, quem se batiza da forma bíblica, com arrependimento, com crer, obedecer e se arrepender, depois batizar, ele tem o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo a morar com ele. Pedro respondeu, depois, quando veio o batismo com o Espírito Santo, nós vamos ver depois o que é isso, aos apóstolos, onde falaram em línguas, pregaram o evangelho de Cristo nas diversas línguas maternas daquelas nações que estavam no dia de Pentecostes ali, se levanta Pedro, explica o que estava vendo e faz a pregação a todo aquele povo judeu de diversas nações no dia de Pentecostes e também os prosélitos que estavam lá. E depois de falar o plano de Deus, o porquê que Jesus foi entregue, era o plano de Deus, e o povo judeu arrependido de ter entregue a Cristo, perguntou o que fazer para solucionar aquele perdão deles, aquela distância, aquela separação em Cristo Jesus. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Então, o batismo é para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, quando nós nos batizamos, recebemos o Evangelho de Cristo, nos ensinaram, nós nos arrependemos da nossa vida antes do batismo em pecado, em desobediência a Deus, nos arrependemos e nos batizamos. Cremos em Cristo e tivemos todos os nossos pecados antes do batismo perdoados e recebemos o Espírito Santo de Deus a morar em nós. Fomos selados pelo Espírito Santo de Deus, que é a garantia da eternidade. O batismo, irmão, faz com que o cristão seja acrescentado ao corpo de Cristo, onde ele é cabeça, ou seja, nós somos acrescentados à igreja do Senhor, por Deus. Está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, Cristo. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Em Atos capítulo 2, versículo 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, ou seja, na primeira pregação de Pedro, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas e houve um acréscimo ao reino de Deus, à igreja de Cristo. E a cada batismo, as pessoas batizadas são acrescentadas ao reino de Deus, à igreja de Cristo, por Deus. Agora, no terceiro tópico, quando ser batizado? Conforme os textos bíblicos, após o início da igreja, nós vemos que o batismo era praticado imediatamente após a pessoa confessar a fé, ou seja, receber a pregação do evangelho, crer e confessar, se arrepender, e o desejo de seguir a Jesus. Então, era pregado o evangelho, a pessoa ouvia o evangelho, se arrependia, imediatamente em seguida era batizado. Primeiro exemplo dessa sequência. Os cerca de 3.000, após ouvir a pregação do apóstolo Pedro, foram batizados. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Outro exemplo, os samaritanos, após ouvir a pregação de Filipe, foram batizados. Então, aqui em Atos capítulo 8, versículo 12. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus, ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo e o nome de Jesus Cristo, creram nele, creram nas boas novas, creram em Cristo e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. O etíope, o eunuco, após ouvir a pregação de Filipe, também foi batizado na sequência. Essa passagem aqui em Atos, capítulo 8, versículos 35 a 38. Então, Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, a qual o etíope estava lendo, anunciou-lhe as boas novas de Jesus, pregou o Evangelho de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco creu na mensagem, creu no batismo. O eunuco disse: olha aqui a água, olha aqui a água. Que me impede de ser batizado? Então, o eunuco creu no Evangelho, creu que a porta de entrada é o batismo, creu que há necessidade do batismo, e perguntou: o que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração.
Então, aqui começa já, desde então, já começa aquela mentalidade, a irmã Zuleika perguntou antes da aula, por que criança não é batizada? Vai ter uma parte específica das crianças, mas aqui já começa a responder. Tem que crer de todo o coração. Criança não tem entendimento e nós vamos ver que as crianças são salvas. Então, para ser batizado, o requisito é crer. Crer e se arrepender, obedecer. Esse é o requisito para ser batizado. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu a ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Paulo foi batizado após ouvir a pregação de Ananias. Está lá em Atos capítulo 9, versículo 17 a 19. E depois Paulo repete aos judeus lá em Jerusalém a história do batismo dele também em Atos capítulo 22, de Oi, 14 a 16. já É peguei. citado, é Eu tô citado esperando começar. novamente seu batismo. Então, tem áudio aberto. Lucas, tu está de co-host, por gentileza, aí tu mantém os áudios Já fechados, por favor, tá bom? fechados. Então, aqui eu não citei, eu não transcrevi essas passagens, mas, resumidamente, nós sabemos que quando Paulo pediu cartas de recomendações ao sumo sacerdote lá, às autoridades dos fariseus, e foi até Damasco para se encontrar com seguidores de Cristo, trazer para Jerusalém preso. No caminho para Damasco, Jesus apareceu a Paulo, o deixou cego, e falou para Paulo: quando entrar em Damasco, procure Ananias, que ele vai te dizer o que fazer. As pessoas entendem que Paulo foi salvo nesse momento. Não, Paulo não foi salvo nesse momento. Paulo teve encontro com Jesus apenas e foi orientado o que fazer. Ananias também foi orientado por Deus a ir até receber Paulo e ensinar o evangelho para Paulo. Ananias ensinou o evangelho de Jesus para Paulo e, após isso, Paulo se batizou. Paulo creu no Evangelho de Cristo, se arrependeu de perseguição a Cristo e seus seguidores e se batizou. Ali, no batismo, Paulo foi salvo. Cornélio também, seus parentes e amigos mais íntimos foram batizados após ouvirem a pregação do apóstolo Pedro. Está lá em Atos capítulo 10, versículos 44 a 48. Na aula de hoje, quando eu falar batismo com o Espírito Santo, eu vou falar mais sobre esse batismo. Mas também vemos que Cornélio e seus parentes e amigos foram batizados após receberem a pregação de Pedro. Lídia foi batizada após ouvir a pregação do apóstolo Paulo. Está registrado em Atos capítulo 16, versículos 13 a 15. No sábado, saímos da cidade e fomos à beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, então ela ouviu a mensagem, creu, se arrependeu e se batizou, bem como os de sua casa, então mais pessoas ouviram a mensagem e se batizaram, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, não só crente, agora era salva e pertencente ao reino de Deus, à igreja de Cristo, né? Venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Opa! O carcereiro, lá também, quando estava lá também em Filipos, Paulo estava preso junto com Saulo, o carcereiro e seus familiares em Filipos foram batizados após ouvirem a pregação do apóstolo Paulo e Silas. Está lá registrado em Atos 16, versículos 29 e 33. Crispo e sua família e muitos coríntios também foram batizados após ouvirem a pregação de Paulo. Ou seja, nós estamos vendo aqui que o evangelho é pregado e, na sequência, no mesmo ato, acontece o batismo. Está lá em Atos, capítulo 18, versículo 8. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e o dos coríntios que ouviam, muitos criam e eram batizados. Então, nós vemos aqui, irmãos, em todos os casos citados no livro de Atos, o livro de Atos, ali ele é chegado ao reino de Deus. João Batista prega o batismo de arrependimento, se arrependam
vai chegar o reino de Deus. Jesus Cristo também prega o arrependimento e vai anunciando o reino de Deus. Então, chega o reino de Deus em Atos 2. Em todos os casos, o batismo se dava logo em seguida à pregação do evangelho de Jesus Cristo, ou seja, no primeiro contato do pregador com o ouvinte. O que então justificaria tamanha urgência para se batizar logo após ouvir a mensagem sobre Jesus Cristo e o seu evangelho? Por que se batizavam de forma rápida? E hoje vemos o batismo se dando muito tempo depois, vemos congregações, denominações apenas crendo, levantando a mão e agendando o batismo com data meses depois da pregação do Evangelho. Por que no primeiro século era diferente? Talvez a resposta esteja na consideração, à luz da Bíblia. Há uma outra pergunta: quando alguém se torna salvo? É quando recebe a mensagem ou quando é batizado? Portanto, a urgência do batismo é para tornar uma pessoa salva o mais rápido possível. É no batismo verdadeiro, bíblico, de arrependimento, de responsabilidade, de compromisso, que acontece a salvação. A ordem que Jesus deu aos discípulos para ensinar o seu evangelho e que o batismo seja antes dos ensinos fundamentais para a obediência aos mandamentos que ele nos deixou, ou seja, pregue o evangelho, batize e depois continue ensinando, discipulando esse novo batizado, esse bebê na fé, a conhecer meus mandamentos e obedecer. Observe, então, melhor nesse texto de Mateus, onde Jesus ensina isso. Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, e serve para nós hoje. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam os discípulos de todas as nações, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois de batizados, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, nós vemos nessa passagem e vimos nos exemplos de Atos que o batismo se dá logo após o cristão crer em Jesus Cristo, crer no Evangelho, na pregação. E após ser batizado, o cristão será ensinado a como obedecer aos mandamentos de Jesus. O problema nos dias de hoje, entendo eu, Giovanni, tá? Entendimento meu, está na segunda parte, ou seja, em ensinar o recém-convertido a permanecer no caminho de obediência a Deus, pois às vezes não é dada a devida importância que esse bebê na fé precisa ser discipulado, guiado e ensinado a ficar forte na fé. Ou seja, hoje, porque falhamos nessa parte, muitos preferem dar estudos longos do Evangelho, dessa doutrina, para depois batizar e a pessoa ter a convicção do que ele quer. Nós vimos nos exemplos da igreja bíblica, no primeiro século, que era pregado o Evangelho, mas depois de batizado, não era abandonado, né? Tinha que ensinar. A ordem é ensinar a obedecer. Então, nós temos que pensar nisso. Todos aqueles que já batizaram, até eu postei hoje no grupo da Congregação da Sul, aqueles que batizaram, têm que dar importância, né, dos seus filhos na fé. Timóteo, Tito era filho na fé de Paulo. A gente não pode pregar o evangelho, batizar e deixar esse filho na fé por conta apenas da igreja, né? Discipular. Então, essa parte é muito importante. Discipular os recém-convertidos, acompanhar esse bebê na fé. E quem deve ou quem pode ser batizado? É o quarto item. Conforme nos diz a Bíblia, devem ser batizados todos aqueles que creem. Então, tem que ter uma consciência mental de crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador. Então, essa pessoa tem que ter uma consciência mental de poder crer na mensagem pregada no Evangelho de Cristo para poder ser batizado. Por isso que criança não pode ser batizada. Ela não tem essa condição mental, não só por isso, porque também ela não tem pecado. Tem que crer e saber que está em pecado, que está afastado de Deus. Então, está lá, novamente, Atos 2,41, os que aceitaram a mensagem foram batizados, ou seja, os que creram no Evangelho de Cristo, os que se arrependeram de sua vida sem Deus e creram na mensagem,
foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo ao reino de Deus, à Igreja de Cristo, por Deus, cerca de 3.000 pessoas. Atos 8 a 12 novamente. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele. Em quem? Em Jesus Cristo, na pregação de Filipe. E foram batizados, tanto homens como mulheres. Então, tem que crer, se arrepender, obedecer. Disse Filipe: você pode, no caso, se batizar, se crê de todo o coração. O eunuco O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Uma criança não pode dizer isso. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E quantas crianças precisam, devem ser batizadas? Sabemos que há denominações que batizam crianças. Não há nenhum exemplo bíblico, irmãos, de uma criança sendo batizada. Jesus ensinou que elas são puras, que elas são salvas. Está lá em Mateus capítulo 8, 18, versículos 1 a 4. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior na igreja de Cristo? Quem é o maior dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, ou seja, Jesus chamou uma criança e colocou no meio deles, disse: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Está dando exemplo aqui, uma criança humilde, uma criança é totalmente dependente dos pais. Ela não tem capacidade de se guiar sozinha, ela depende de seus pais. Então, o maior no reino dos céus tem que ser como uma criança, humilde, totalmente dependente de Deus. Outro exemplo aqui, Mateus capítulo 19, versículos 13 e 14. Depois trouxeram a criança a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por ela, as crianças. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas, ou seja, puras, sem pecados, totalmente de Deus. Então, as crianças, irmãos, não precisam ser batizados. Precisam ser batizados aqueles que têm ciência, consciência do bem e do mal, aqueles que têm consciência, ciência que estão em pecado ou desobediência a Deus. Precisam ser batizados aqueles que de coração, repito mais uma vez, de coração sincero, se arrependem e assume um compromisso com Deus de negar-se diariamente e viver em obediência ao Pai. E Deus, e no batismo das águas, Deus vai selar, vai dar o seu Espírito Santo a habitar no coração dessa pessoa que se batizou, para ajudá-lo a viver pelo Espírito e a negar-se diariamente os desejos da carne, ou seja, os desejos que fazem pecar e desobedecer contra a vontade e os mandamentos do Pai. A Bíblia, irmão, nos ensina que os filhos não serão punidos pelos pecados dos pais e vice-versa. Então, essa denominação, essa religião, ensina que tem que batizar os filhos, pois eles nascem com os pecados e herdam os pecados do pai. Não, não é verdade. Então, no mundo religioso, há uma corrente que entende que as crianças devem ser batizadas por herdar os pecados dos pais, mas a passagem abaixo deixa bem claro que não é verdade. Está lá em Ezequiel. Ezequiel, capítulo 18, versículos 19 a 20, não só lá, mas em outras passagens também. Contudo, vocês perguntam: por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de obedecer a todos os meus decretos, com certeza viverá. Ou seja, os filhos obedientes não têm por que partilhar a culpa dos pais. Aquele que pecar é que morrerá. Ou seja, quem peca é que morre. Então, a criança, no momento que vai crescendo, no momento que ela tem entendimento do que é certo e errado, do que é o pecado, aí sim ela precisa crer e obedecer, se batizar para ter os pecados perdoados. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Há pouco tempo, o irmão batizou um jovem de 12 anos e a responsabilidade, quando batiza pessoas muito jovens assim,
Eu tenho por experiência própria em mim, na família, quando se batiza, muito imaturo, sem o consciência, sem o conhecimento realmente do que é o crer, do compromisso, do se negar. É uma responsabilidade muito grande para quem batiza, não só para essa pessoa, mas para todos, nós vimos aqui, de acompanhar esse batizado no crescimento. Uma criança, um jovem, criança até os, pelo Estatuto dos Homens, criança até os 12 anos incompleto, adolescente dos 12 anos aos 18 anos. Então, um adolescente, a responsabilidade que tem esse adolescente vai ter muitas coisas no mundo aí fora, e por isso, e ainda mais quando esse adolescente é batizado e não tem os pais cristãos. Não tem os pais, que é a base da família, para acompanhar esse jovem batizado. Então, eh, cuidem bem quando batizar um jovem, a responsabilidade que é o batismo, não devemos negar o batismo, mas, volto a dizer, todo aquele que for batizado por você, você tem uma responsabilidade muito grande de, depois do batismo, acompanhar esse filho na fé no seu crescimento espiritual. E a igreja também. Portanto, irmãos, a criança não herda os pecados dos pais, corroborado que ela ainda não possui pecado e nem capacidade intelectual para crer, pois há necessidade de crer em Jesus e no seu evangelho para se batizar. E há quantos batismos na Bíblia? Quantos batismos existem? Vamos ver aqui. Primeiramente, no Novo Testamento surgiu o batismo de João, João Batista. Sabemos que o nome dele é João. O Batista é o apelido, João que batizava, que tinha a finalidade de buscar o arrependimento e preparar o caminho para Cristo. Esse era o objetivo do batismo de João. Está lá em Mateus capítulo 13, versículos 11 e 12. João falando, João Batista, o João que batizava. Eu os batizo com água para o arrependimento, preparando o caminho, como disse Isaías, que viria alguém preparar o caminho. E Jeremias dizia que Elias voltaria. E Jesus disse que o Elias voltou e era João Batista preparando o caminho. Mas depois de mim vinha alguém mais poderoso do que eu, Jesus Cristo. Tanto que não sou digno nem de levar a sua sandália. Algumas pessoas nem de amarrar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo, um batismo, e com fogo, segundo batismo. Ele traz a pá em sua mão, ele limpará a sua ira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, aqui essa passagem, o batismo com fogo será dado por Jesus Cristo a todos os ímpios que não aceitaram em vida Jesus Cristo como Senhor e Salvador. No dia do juízo final, aqueles que não foram batizados, ou aqueles que foram batizados e abandonaram o caminho, receberão o batismo com fogo. E o batismo com o Espírito Santo falaremos daqui a pouco. Então, posteriormente, após a ressurreição de Jesus Cristo, vieram dois batismos: o batismo para o perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo, é o batismo de Atos 2:38, primeiro batismo após a primeira pregação da igreja bíblica da vinda do reino, dado por Pedro, e o batismo com o Espírito Santo, que foi prometido por Jesus aos apóstolos para anunciar a chegada do reino de Deus, com poder aos judeus, Atos 2, e depois aos gentios, sendo que esse último batismo só ocorreu em duas ocasiões, ou seja, o batismo com o Espírito Santo só ocorreu em duas ocasiões. Atos 2 com os apóstolos, 12 apóstolos, Atos 10 com Cornélio, sua família e parentes, amigos mais próximos que estavam na casa de Cornélio, recebendo o evangelho de Pedro. Vamos ver aqui. Atos capítulo 1, versículos 4 a 5. Certa ocasião, enquanto comia com eles, ou seja, Jesus Cristo comia com os apóstolos, deu esta ordem. Aqui, pela ordem cronológica, são 11 apóstolos. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês, os 12 apóstolos, aqui é 11 na conversa, serão batizados com o Espírito Santo. Mais adiante essa passagem, na ordem cronológica, os 11 apóstolos, guiados por Pedro, se reúnem e decidem: precisamos substituir João, o Iscariotes, o que traiu. E fizeram, sabe, o sorteio, e Matias substituiu Judas e completou os 12 apóstolos. Em Atos 2 acontece o batismo com o Espírito Santo com poder
anunciando a chegada do reino de Deus, prometido, pregado por João Batista e prometido por Jesus Cristo. Então, o primeiro caso do batismo com o Espírito Santo foi recebido pelos 12 apóstolos, está registrado em Atos 2, 1 a 4. Não envolve água, não envolve o batismo por imersão. O segundo caso do batismo com o Espírito Santo foi recebido pelo Cornélio, seus parentes e amigos mais íntimos, e está registrado em Atos 10, versículos 44 a 47. Então, no primeiro batismo, era para anunciar a chegada do reino aos judeus. E a salvação, o plano da salvação pregado por Jesus, sempre foi para todas as nações. Tanto que ele falou: vão para o mundo e preguem os confins da terra, todas as nações. E nós vimos que desde Atos 2 ali, só estavam pregando para os judeus. Se nós seguirmos na história da Bíblia, em Atos, nós vemos que Pedro é preparado, Cornélio é preparado para pregar aos gentios. Os gentios também receberam o batismo com o Espírito Santo, da mesma forma que os apóstolos. Nós vamos ter uma aula específica sobre isso. E ali Pedro viu, olha, Pedro acordou, foi preparado com um sonho. Ali ele acordou para o sonho que recebeu, a preparação, e acordou que a salvação era para todas as nações, ou seja, até para os gentios. E ali os gentios foram também batizados nas águas. Então, e o outro batismo é o batismo para o perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Se deu após a chegada do reino de Deus com poder. Então, nós temos em Atos 2, no começo, o batismo com o Espírito Santo para os apóstolos, anunciando o reino de Deus aos judeus, os apóstolos recebendo poderes para anunciar esse reino, falando em diversas línguas maternas, pregando o evangelho, e as pessoas vendo aquele poder. Se arrependeram depois da pregação e foram batizados nas águas. Atos 2:38, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. E todos nós que fomos batizados, também recebemos uma pregação do Evangelho. Ele foi nos dito: se você crê e estiver arrependido, seja batizado. Seu pecado será perdoado e vocês vão receber o Espírito Santo a morar com vocês. E esse batismo vai existir até a volta de Cristo. Então, irmãos, após o segundo e último evento do batismo com o Espírito Santo, registrado em Atos 10, aos gentios, só permaneceu o batismo de Atos 2:38, nas águas, ou seja, um único batismo. Paulo, na carta aos Efésios, depois desse evento de Atos 10, registrou a existência desse único batismo, que existirá até a volta de Cristo. Está lá em Efésios, capítulo 4, versículos 4 a 6, onde ele fala: há um só corpo, ou seja, uma só igreja bíblica, e um só Espírito de Deus. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, a esperança da vida eterna, da salvação, é uma só. Há um só Senhor, Deus, uma só fé, um só batismo. Então, depois de Atos 10, do segundo e último evento do batismo com o Espírito Santo, só permaneceu o batismo nas águas por imersão, o batismo da salvação para o perdão dos pecados e o recebimento do poder do dom do Espírito Santo. Esse batismo vai ser até a volta de Cristo. E se alguém, irmãos, foi batizado, até pode estar por aqui hoje, mas não com esse um só batismo, né? Esse de Atos 2:38. Pode ou deve corrigir isso? Sabemos que na Zona Sul, inclusive eu, que foi batizado aos 14, eu nem me lembro. Meu batismo foi tão insignificante, tão fora do propósito bíblico, que eu nem me recordo. Perguntei para minha mãe quando é que fui batizado, ela me relembrou quem me batizou e por que idade. Tinha 14 anos. Imaturo, sem saber, e aos 51 anos, graças a Deus, Deus me conduziu até os 51 anos, mesmo estando no mundo, para me arrepender e voltar para o caminho, e eu fui novamente batizado. Então, quem não teve o batismo bíblico de confissão, de arrependimento, de compromisso, como diz na passagem, o batismo não é um banho, não é para lavar a sujeira do corpo. Pode corrigir isso? Na Bíblia tem uma correção aqui.
Paulo, em Éfeso, constata 12 discípulos que não foram batizados conforme o propósito contido em Atos 2:38, pois haviam sido batizados com o batismo de João Batista. Paulo fez a correção, e muitos de hoje têm feito uma correção nesse sentido, é uma coisa pessoal. Então, enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Desculpe, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos, e nós vemos uma passagem que foram 12, né? Ele lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismos vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João. Responderam eles. Disse Paulo: Olha, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, ele batizava, e ó, se arrependam, mas vai vir Jesus, creiam naquele que vai vir, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, agora eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Então, Paulo corrigiu o batismo de João, que eles não haviam recebido o batismo de Jesus, e foram batizados. Portanto, nesse exemplo bíblico, determina que quem não fez o batismo com o verdadeiro propósito, contido em Atos 2:38, deve se batizar com o propósito correto. Então, há pouco tempo, conversando com uma irmã do Rio de Janeiro, falando sobre os batismos, as pessoas que vêm das denominações, se chamamos ou não de irmãos, irmãos nós vimos aqui, aqueles que ao arrependimento, que creem no Evangelho e que têm o batismo correto. Pode estar até seguindo falsas doutrinas por erros, mas se teve o batismo correto, ele é irmão em Cristo, é filho de Deus, mas está com o caminho errado. Então, se o batismo foi de forma errada, ele tem que corrigir esse batismo. Então, essa decisão é pessoal, mas bem assessorada por instrução específica de um irmão com conhecimento na palavra, assim como Paulo fez em Éfeso. Esse estudo dá um bom embasamento para saber se a pessoa se batizou com o propósito correto. Se batizou como? Por imersão? Por que tu te batizou? Houve uma crença? Houve um arrependimento? Tu te batizou porque tu creu no Evangelho? Tu assumiu um compromisso depois do batismo? Ou tu te batizou porque pediram para te batizar? Ou tu te batizou depois de levantar a mão 3 meses depois, te batizou para fazer parte da igreja, lá da denominação? Qual foi o teu propósito? Então, com o ensinamento correto, essa pessoa vai entender se ela fez ou não o batismo com o propósito correto. Conclusão da lição de hoje. Então, nós vimos que o batismo é realmente necessário. Tanto que em João, capítulo 3, versículos 1 a 6, Jesus disse a respeito dele para Nicodemos, ao alertar que quem não nascesse da água e do Espírito não entraria no reino de Deus. Nós vimos também, vamos ver na aula específica sobre o batismo com o Espírito Santo, as pessoas falam no mundo afora, as pessoas boas serão salvas. As pessoas com boas obras serão salvas? Não. Quem não nascer da água e do Espírito não entra no reino dos céus. Cornélio, Jesus, Deus, né, se apareceu para Cornélio através de um anjo, as tuas esmolas, as tuas orações chegaram com aroma agradável a Deus. Deus reconheceu a bondade, as obras de Cornélio, mas faltava alguma coisa. Preparou Cornélio e Pedro, faltava a pregação do Evangelho de Cristo, as boas novas. Faltava ele conhecer Jesus Cristo, se arrepender e se batizar. Aí, depois sim, estaria no reino de Deus, teria salvação, desde que continuasse no caminho do Senhor e obediência ao Pai. Então, em Marcos capítulo 15, 16, versículos 15 a 16, está registrado a ordem de Jesus aos discípulos para que pregasse o seu evangelho e quem cresce era para ser batizado. Cresce, maturidade e compreensão mental para crer. Essa ordem está em vigor até a volta de Cristo, pois é o único batismo existente, ou seja, o bíblico por imersão. Depois de Atos 10, ficou o único batismo existente até a volta de Cristo. O batismo bíblico, irmãos, para a obtenção do perdão dos pecados e para receber o dom do Espírito Santo, conforme Atos 2:38, deve ser feito a todo que crer,
pois deve haver o arrependimento de seus pecados, o arrependimento genuíno, a confissão de que Cristo é o Senhor e Salvador de sua vida, assumindo o compromisso com Deus. Então, reflitam, todos vocês que estão batizados, no compromisso que vocês fizeram no batismo e como está a vida de vocês de santidade, de se negar diariamente a si mesmo, de buscar a obediência do Pai, de buscar estudar a palavra, meditar na palavra diariamente. Jesus ainda disse em Mateus 28, 18 a 20, que aos cristãos, após serem batizados, todos nós fomos batizados aqui, devem ser ensinados sobre a palavra do Senhor, ensinados a obedecê-la. Então, estudo, vamos morrer estudando e meditando na palavra do Senhor. Portanto, esse é o papel da Igreja de Cristo, ou seja, dos membros do corpo de Cristo. Por isso que lá o autor da carta de Hebreus fala em Hebreus 10, 25, não deixe de congregar, para se edificar e encorajar mutuamente a permanecer no caminho, ainda mais que o dia do Senhor se aproxime. Deus abençoe a todos, irmãos. Então, esta foi a lição número 11.